A medida provisória que vai ser encaminhada ao Congresso hoje, pelo presidente Lula, procura beneficiar os trabalhadores assalariados, os beneficiários de programas sociais, Estado e municípios, as empresas e os produtores rurais. Portanto, é um conjunto amplo de medidas, cada um com um instrumento específico para atender esse conjunto de atores que vão ter que, nos próximos dias, né, para começar a reconstruir as suas vidas. Né? Assim que a água baixar, esse sistema tem que estar pronto para ser ativado na ponta, senador Paim, para que o povo gaúcho tenha o atendimento mais rápido possível. Então, começando pelos trabalhadores assalariados, eu acho que eu vou me postar aqui que é melhor para ler. O ministro Marinho vai anunciar a antecipação do cronograma de abono salarial para 705 mil trabalhadores com carteira assinada em maio, o que terá um impacto na economia gaúcha de 758 milhões. A medida 2, por favor, é a liberação de 2 parcelas do seguro-desemprego para os desempregados que já estavam recebendo antes da decretação de calamidade, ao final da parcela. Os beneficiários dessa segunda medida serão 140 mil trabalhadores formais desempregados e o período vai ser de maio a outubro. E o impacto estimado dessa medida é de quase R$500 bilhão. Nós estamos, a Receita Federal, nesses últimos dias, se preparou para priorizar, presidente, a restituição do imposto de renda de todo o Rio Grande do Sul. Então, nós não vamos cumprir aquele cronograma originalmente estabelecido. A restituição será feita de imediato, até junho, todos os lotes vão ter sido devolvidos, quem tem restituição, e nós já, em função das declarações que já foram entregues, nós estamos estimando que nós vamos chegar a uma restituição de R$1 bilhão. Então, aquilo que ia ser feito ao longo do ano, vai ser feito imediatamente, para que as pessoas, é um valor que é delas. A única coisa que nós estamos fazendo aqui é antecipando o cronograma de restituição para mobilizar recursos para ativar a economia e a reconstrução da vida das pessoas afetadas. A medida 4 é a liberação do calendário para pagamento dos programas Bolsa Família, Auxílio Gás, antecipando os pagamentos do mês de maio. A medida atende 583 mil famílias. Eu estou sendo mais rápido aqui porque os outros ministros vão também falar dessas medidas, mas o impacto que a Fazenda estima é de 380 milhões de reais nesse caso. Quinta medida, nós estamos fazendo um aporte de recursos a fundo perdido para a estruturação de projetos. Isso aqui tem o objetivo de atender tanto o Estado quanto os municípios. Nós estamos falando de pontes, nós estamos falando de viadutos, nós estamos falando de estradas, nós estamos falando de um conjunto de ativos logísticos, sobretudo, que vão exigir um escritório de projetos, para que nós tenhamos celeridade na contratação de obras. Aporte inicial de 200 milhões dá conta desse impulso inicial que o Estado e os municípios terão para refazer os projetos de logística, sobretudo, e infraestrutura necessários para que a economia gaúcha volte ao normal o mais rapidamente possível. Bom, nós estamos falando aqui entre o crédito, a maioria desses valores são valores de crédito, mas nós estamos falando de uma injeção de recursos da ordem de 50 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Então, a primeira medida, acho que vai garantir um fluxo de recursos importante nesse primeiro momento, até que nós tenhamos um apanhado maior da situação que pode exigir medidas adicionais. O que vocês viram anunciar aqui foram as primeiras medidas de crédito. Isso não termina aqui. Eu tenho dito aos ministros que nós temos que nos preparar, porque a gente vai ter tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e quando os rios voltar à normalidade. A gente vai ver o que se perdeu em cada casa, o que se perdeu em cada cidade, o que se perdeu em cada igreja, o que se perdeu em cada lugar. A gente vai ter uma dimensão, os prejuízos dos trabalhadores, dos empresários, do grande, do pequeno, do médio, o que se perdeu de casa, de geladeira, fogão, cama, colchão, televisão. Sabe? Acho que muita gente perdeu muita coisa e nós temos que levar isso em conta, sabe? E por isso a Casa Civil,
o Ministério da Fazenda e outros ministérios vão ter que trabalhar muito nesse final de semana, desculpem. Eu espero que o companheiro Haddad se reúna com o governador do Rio Grande do Sul para que a gente possa fazer um acordo sobre a questão da dívida e dar tranquilidade ao governador do Rio Grande do Sul e ao povo do Rio Grande do Sul. Na terça-feira, a Casa Civil vai ter que preparar sábado, domingo, sexta, segunda-feira, porque nós temos que começar a pensar nas pessoas. Nós vamos ter que agora começar a pensar como que a gente vai atender as pessoas. Porque eu já sofri enchente de 1,5 metro dentro da minha casa. E quando a água vai embora, a desgraça é muito feia. A desgraça, você não tem noção do que é uma casa quando a água vai embora. Você não tem noção da quantidade de lama que fica, a quantidade de sanguessuga, a quantidade de bactérias, a quantidade de baratas mortas. É um negócio do inferno. E a gente perdeu aqueles bens. Sabe, muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa, que não tem muita importância, mas para uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio. A geladeira, então, nem se fala. E uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres, sabe, que estão, sobrevivendo um verdadeiro, sofrimento e martírio com essa chuva. Não é a primeira vez, o Rui tem razão, nunca antes na história do Brasil houve um desastre dessa magnitude e houve uma solidariedade dessa. Mas toda vez que tem uma desgraça em algum lugar, o povo brasileiro se manifesta. Obviamente que você tem do outro lado as pessoas torcendo para a desgraça aumentar. É só você ver a quantidade de fake news, a quantidade de provocações, a quantidade de mentiras, a quantidade de leviandades. Pessoas que não levam em conta sequer o sacrifício de gente que está trabalhando no Rio Grande do Sul. Muitas vezes, pessoas têm dormido 2 ou 3 noites e que eles estão ofendidos, xingados, por na verdade, uma quadrilha de malfeitores, que estão tentando atrapalhar o sossego de quem quer trabalhar. Então a solidariedade é uma coisa excepcional. Eu acho que se um dia tiverem que dar um prêmio Nobel de solidariedade ao povo de algum país, eu não tenho dúvida que o povo brasileiro receberá esse prêmio Nobel, porque é um povo muito solidário e muito generoso, apesar de alguma minoria ser tão perversa como é.